Mulher visita o médico. Ele chama a polícia de ver o ultrassom. Ninguém esperava ver isso. Havia um casal chamado Sarah e John. Eles estavam casados há 1 ano e nunca estiveram tão felizes. O amor que tinham um pelo outro não conhecia limites e eles mal podiam esperar para começar uma família. Sarah estava no último mês de gravidez e a ansiedade dos dois era palpável. Eles estavam contando os dias para a chegada do novo integrante da família. Eles passaram meses organizando o enxoval e a mobília, escolhendo o nome e imaginando como eles gostariam que fosse sua nova família de 3. A felicidade era evidente toda vez que eles falavam sobre o bebê. A barriga de Sarah estava enorme e John não conseguia parar de tocá-la e sentir os pequenos chutes e movimentos da criança. Com o dia do parto se aproximando, o amor entre os dois crescia e eles estavam muito ansiosos para pegar seu primeiro precioso presente nos braços. Eles planejaram um parto natural e Sarah tinha tomado todas as precauções para garantir um parto seguro, mas o destino tinha outros planos. Sarah amava seu marido John. Eles estavam casados há 1 ano e sua conexão ficava mais forte com o passar do tempo. John era um homem que trabalhava duro para manter a sua família. Ele tinha um trabalho que o deixava muito ocupado, mas Sarah admirava sua dedicação e ética em sua profissão. Mas com o passar dos dias, Sarah começou a se sentir desconfortável sobre. Ela compreendeu que, apesar de ser casada com John, ela não sabia muito sobre o emprego do marido. Ele muitas vezes chegava tarde do trabalho, cansado e estressado, e não compartilhava muitos detalhes sobre o motivo. Ela tentava deixar para lá, pensando que era apenas uma fase e que eventualmente John se abriria com ela. Mas as semanas passaram e se transformaram em meses, e sua preocupação apenas cresceu. Ela não queria invadir a sua privacidade, mas a falta de comunicação estava afetando muito. Ela se sentia no escuro, o que fazia questionar seu relacionamento. John não confiava nela o suficiente para compartilhar suas preocupações no trabalho? Ele tinha algo a esconder? A mente de Sarah a castigava com diferentes cenários, a deixando louca. Ela sabia que John a amava e tinha fé que ele era um bom homem, mas a incerteza estava devorando. Sarah estava na 35ª semana de gravidez e o dia de parto estava a apenas 2 semanas de distância. John, sendo o marido atencioso que era, queria fazer algo especial para Sarah antes da chegada do seu pequeno. Ele sugeriu que fizessem uma viagem para a Colômbia para curtir e relaxar antes da chegada do bebê. Sarah inicialmente se surpreendeu com a sugestão, devido a quão próxima ela estava do dia do parto, mas John a garantiu que ele tinha falado com seu médico que tinha dado passe livre para a viagem. Sarah estava com um pé atrás, mas a ideia de passar um tempo de qualidade com seu marido antes da chegada do bebê era muito boa para deixar passar. Ela concordou com a viagem e eles começaram a planejar imediatamente. John cuidou de todos os voos, estadias e atividades para fazerem juntos durante a viagem. Ele queria ter certeza que a esposa se sentiria feliz e confortável durante a viagem, e ele não economizou nada para conseguir esse objetivo. Quando desembarcaram na Colômbia, Sarah estava animada, mas também nervosa. Pensar que estava no final da gravidez, longe de casa e do seu médico, a deixava preocupada, mas John estava ao seu lado, segurando sua mão, garantindo que tudo ficaria bem. Eles reservaram o primeiro dia para conhecer a cidade, provar a comida local e aproveitar a luz e os sons da cidade. Sarah ficou encantada com a cultura vibrante e a personalidade calorosa dos colombianos. Ela sentiu uma liberdade e um sentimento de aventura que ela há muito tempo não sentia. John planejou um itinerário de atividades que incluía caminhar nas montanhas, visitar locais históricos e um passeio relaxante de cruzeiro. Sarah ficou impressionada pela sua atenção aos detalhes e o esforço que ele teve em fazer a viagem ser especial para ela. Com o passar dos dias, o parto de Sarah se aproximava. John fazia questão que eles não estivessem muito longe de algum hospital, caso alguma coisa desse errado.
Ele constantemente lhe perguntava se estava bem e fazia questão de deixá-la confortável e feliz. Eles estavam felizes, não é? Sarah e John estavam em seu último dia na Colômbia e tinham planejado visitar um famoso restaurante colombiano no almoço, antes de voltarem para o hotel para se aprontarem e irem para o aeroporto para voltarem para casa. Enquanto estavam a caminho do restaurante de carro, Sarah sentiu uma dor aguda na barriga. Ela tentou ignorar, achando que era apenas uma dor de estômago, mas a dor aumentou e ela não conseguiu segurar por mais tempo. Ela soltou um grito que deixou John em pânico. Ele encostou o carro e perguntou o que estava acontecendo, mas ela não conseguia falar, pois a dor era muita. John ficou extremamente preocupado e imediatamente chamou uma ambulância, que chegou em minutos e levou a mulher para o hospital mais próximo. John estava para lá de preocupado, sem saber o que aconteceria com sua amada esposa. Ele nunca tinha se sentido tão impotente em toda a sua vida. Quando chegaram no hospital, Sarah foi levada direto à ala de emergência. John impediu que eles levassem a esposa para um quarto privado onde ele não pudesse acompanhar. Quando o médico estava prestes a examinar Sarah através do ultrassom, o comportamento de John mudou. Ele parecia agitado e queria impedir que o médico continuasse o exame. O que está fazendo? Por que precisa fazer isso? Só dê um remédio para a dor a ela, vamos, disse John com sua voz trêmula de receio. O médico ficou surpreso com o comportamento de John. Ele precisava realizar o exame para ter certeza que não havia nada de errado com a gravidez de Sarah ou com o parto do bebê. Senhor, entendo que esteja preocupado, mas devemos ter certeza que o bebê está bem. O ultrassom é um procedimento de praxe e não vai demorar muito, o médico explicou. Não, eu não quero que ela passe por mais nenhum exame. Só dê alguns remédios para a dor e nós vamos embora, disse John calmamente. O médico tentou convencê-lo e argumentar com ele, mas ele estava relutante. O médico achou o comportamento do homem suspeito e pensou em um plano para entender o que estava acontecendo. O médico fingiu que daria um remédio para a dor para Sarah, mas o tipo de medicamento apropriado para uma mulher grávida estava em falta no hospital. Então, ele lhe daria o nome do medicamento e John compraria em uma farmácia próxima. John concordou. Ele queria tirar sua esposa dali o mais cedo possível, e foi o que fez assim que o médico lhe deu a receita. Com John fora de cena, o médico continuou o ultrassom em Sarah e ficou completamente chocado com o que viu. Ele chamou a polícia imediatamente para reportar o que descobriu. Após a ligação, os policiais se apressaram até o hospital para investigar a situação. O médico explicou o que havia encontrado durante o exame e os oficiais escutaram com atenção, tomando anotações e fazendo perguntas. Enquanto isso, Sarah estava inconsciente, sendo monitorada pela equipe médica. John havia retornado da farmácia e estava esperando ansioso por notícias da esposa. O clima no hospital estava tenso. Quando John se deu conta da presença dos policiais, ele tentou fugir correndo, mas foi pego antes que conseguisse. Eles o prenderam e o levaram até o hospital, onde o questionaram sobre o seu comportamento. Sarah acordou no hospital ainda desorientada, olhando ao redor tentando entender o que havia acontecido. Quando tentou se sentar, sentiu uma forte dor no abdômen e reclamou alto. Um policial que estava do lado de fora viu seu movimento e se aproximou. Bom ver que acordou, senhora. Nós precisamos lhe fazer perguntas sobre seu marido, disse o oficial. Meu marido? Ele está bem? A mulher perguntou com a voz trêmula e fragilizada de preocupação. Nós o prendemos, senhora. Ele está em custódia nesse momento, respondeu a autoridade. Os olhos de Sarah se arregalaram de surpresa e a mulher começou a questionar a razão da prisão. Nós acreditamos que ele possa estar envolvido em atividades criminosas relacionadas à sua gravidez. E precisamos fazer algumas perguntas para nos ajudar a entender o que está acontecendo. O policial explicou. Sarah sentiu uma náusea. Ela estava começando a entender o quanto aquilo era sério. Que tipo de perguntas? Seu nome, endereço e informações sobre o trabalho dele e seus associados. O policial respondeu calmamente, pegando uma agenda de anotações. A mulher hesitou sem saber muito bem o que dizer. Ela não entendia como seu marido poderia estar envolvido em algo ilegal e não queria dizer nada que o incriminasse. Eu não sei o que te dizer,
Meu marido é um bom homem. Não acredito que ele esteja fazendo nada de errado. O policial balançou a cabeça. Eu entendo, senhora, mas qualquer informação que você tiver vai ajudar a descobrir se esse é o caso e se ficaríamos muito gratos, respondeu o oficial. Sarah não sabia o que fazer. Tudo o que queria era seu filho bem e seu marido livre da prisão. Ela respirou fundo e tentou se concentrar. Eu não sei nada sobre meu marido ou associados. Nós somos um casal normal, tentando viver uma vida normal. Por favor, me diga o que está acontecendo. O policial suspirou. Me desculpe, senhora. Eu não posso te dar nenhuma informação agora. A investigação está aberta e não podemos falar nada sem ter mais certeza sobre os fatos. Sarah se sentiu frustrada e perdida. Ela só queria saber o que estava acontecendo. Exausta, ela voltou a deitar na cama. Nesse momento, o médico entrou informando Sarah que ela entraria em cirurgia. A mulher ficou chocada, mas o médico explicou que não havia tempo e a levou para a sala de cirurgia. Quando ela acordou da cirurgia, o médico e os policiais começaram a explicar a situação, já que ela parecia não saber de nada e não estava envolvida. O médico se aproximou. Senhora Johnson, precisamos conversar. Ela se perguntava o que mais poderia estar errado. Ela já tinha passado por tanto. O médico pegou em sua mão e a levou para um quarto privado e começou a explicá-la de forma séria. Senhora Johnson, nós fizemos um ultrassom em você e achamos algo muito preocupante. Há 5 pedaços pequenos de diamante em seu estômago. A mulher ficou em completo choque. Diamantes? Perguntou espantada. Sim, confirmou o médico. Eles são pequenos, mas afiados e poderiam machucar seu bebê se não fossem removidos. Sarah começou a pensar na viagem com seu marido. Ele havia lhe dado algumas pílulas para relaxar em um momento, mas agora ela pensava se na verdade não eram drogas que a fizeram engolir os diamantes. A explicação do médico sobre a necessidade da cirurgia a trouxe de volta para o mundo real, mas ela ainda estava em choque. Ela nunca tinha visto um diamante e agora descobriu que tinha engolido 5. Ela não lembrava de nada da cirurgia, só sentia um leve desconforto e agora estava preocupada com a saúde de seu bebê, ainda não nascido. Ela estava tão animada por trazer seu bebê para o mundo, mas agora estava incerta sobre o futuro. Ela se sentia traída pelo marido, mas também sentia uma tristeza profunda pelo seu casamento agora destruído. A história já se espalhava por todo o hospital e Sarah estava extremamente decepcionada por seu marido ter usado ela e o filho para contrabandear diamantes para os Estados Unidos. Ela não sabia como processar a notícia. Após alguns dias em cuidado extensivo, Sarah recebeu alta e pôde voar novamente para seu país. Ela ainda estava lutando para aceitar o que aconteceu e não sabia como enfrentar a família e amigos. Ela se sentia humilhada, como se fizesse conscientemente parte do esquema de seu marido. Pouco depois, ela deu à luz a uma linda menina e percebeu que toda aquela tragédia em sua vida deu resultado à coisa mais importante do mundo para ela. Ela decidiu colocar toda a energia na educação e cuidado de sua filha, sendo a melhor mãe que podia ser. Quanto a John, ele foi sentenciado a anos por contrabando. Sarah tentou visitá-lo algumas vezes, mas não conseguiu perdoá-lo. Ela entrou com o pedido de divórcio decidindo continuar a vida sem ele. Ela sabia que nunca superaria tamanho trauma, mas era muito grata por sua filha. Uau, que história impressionante! Diga nos comentários as suas opiniões. Não esqueça de curtir e compartilhar essa história sensacional. Eu te espero no próximo vídeo. Tchau!